versículo 11 até o 19. Lucas 17, 11, a cura de 10 leprosos. Nesta sexta-feira muito abençoada, diga aleluia. Sexta-feira onde as obras são maiores contra a igreja, contra as nossas vidas, e é onde devemos nos consagrar mais. Diga aleluia. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, Jesus indo para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. Este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: não foram 10 os limpos? Não foram os 10 que foram limpos e curados? Onde estão os 9? E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Diga aleluia. Senhor, aqui está a sua palavra, ninguém prega ela se não for pela revelação do Espírito Santo. E aqui nos vaziamos de nós mesmos, Senhor, e aonde a tua palavra for alcançada, que as pessoas sejam curadas, libertas e restauradas e salvas. O mais importante não é somente a cura, é a salvação. E a salvação está ligada com curas e liberação de perdão. Pai querido, aqui nesta noite, colocamos cada pessoa diante do seu altar nesta hora. Tenha misericórdia de nossas vidas e famílias. Tenha misericórdia de cada um de nós aqui. Estamos aqui pela sua graça, pela sua bondade, pela sua compaixão, pela sua fidelidade, Senhor. Destrua todos os poderes contrários ao do Senhor agora, todos os poderes das trevas que batem em retirada em nome de Jesus, e despedace todo o poder das trevas, liberando mais anjos ao redor deste templo, jogando luz e fogo nas trevas, e queima agora todo o mal em nome de Jesus. Diga aleluia. Gostaria que você, com a sua Bíblia aberta, me ajudasse a entender os versículos que aqui estão. Amém, queridos? E aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, ele passou no meio da cidade de Samaria e da Galileia. Podem sentar, queridos. Entrando numa certa aldeia, Jesus entrou numa certa aldeia, e saíram ao seu encontro 10 homens que estavam leprosos. Preste bem atenção nisso. Os quais esses 10 homens pararam de longe, à distância de Jesus, e levantaram a sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Preste atenção numa coisa em que esta palavra nos ensina. O Senhor curou os crentes no Novo Testamento pela sua misericórdia. Diga em voz alta: misericórdia. Diga: o Senhor curou os crentes que tinham aliança com o Senhor pela misericórdia, pela compaixão, pela aliança. Diga: aliança. Mas Deus também curou os não crentes, curou também os ímpios pela sua compaixão. Diga aleluia.
A Bíblia nos fala que estes homens, quando levantaram a voz, 9 deles só queriam a cura, mas não queriam o Senhor Jesus. É tanto que fala assim: mestre, aleluia, ou que ensina a palavra, ou mestre Jesus, nós estamos aqui leprosos, estamos à distância do Senhor, porque não somos dignos de chegar perto do Senhor. E a Bíblia nos revela que eles levantaram a voz em voz alta: mestre Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus, vendo a eles, disse para eles assim: ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, pela palavra de Jesus, eles ficaram limpos, completamente purificados da lepra, completamente limpos da lepra e renovados para a glória de Deus. Diga aleluia. Diga, até aí o Senhor curou 9 que não queria nada com ele, curou aquele que era praticamente o inimigo do judeu, o samaritano. Ele curou e pela sua compaixão, pela sua misericórdia, curou aquele que não tinha aliança, e curou 9 que era para ter aliança com ele, porque eram judeus. E a Bíblia nos fala que ele curou os 9 pela aliança e 1 pela compaixão. Diga aleluia. O amor de Deus é para todos nós que aqui estamos. As palmas para o Senhor. Diga aleluia. Eu creio. E a Bíblia nos revela ainda que um destes samaritanos, que é inimigo dos judeus, vendo que estava completamente limpo, ele caiu aos pés de Jesus, um sinal de se humilhar, um sinal que se humilhou para Jesus quando caiu aos pés de Jesus, quando ele se derreteu diante de Jesus, dizendo: muito obrigado, Jesus, pela cura que o Senhor fez na minha vida, porque a medicina não pôde fazer, os homens não conseguiram fazer, mas o Senhor foi o único Senhor que me curou da lepra. Aleluia. Naquela época não tinha os medicamentos que hoje tem, e o nosso ministério também, Deus já curou leproso neste ministério aqui, através dos cantos. Começamos a louvar a Deus, o Senhor queimou da cabeça aos pés o homem, e foi fazer os exames, não tinha mais a lepra, curado para a glória de Deus. As palmas. O mesmo Senhor do passado é hoje. Diga glória. Creia. Tudo é possível para Deus. Diga glória. Mas o que eu quero dizer é que estes 9, Jesus sentiu a sua falta. Aonde estão os 9? Quando ele manda eles embora para os sacerdotes, ele estava dizendo: vai lá e se apresente aos sacerdotes, porque vocês já estão curados. E quando isso acontece, somente um voltou para dizer: Senhor, eu fui sarado. E quem era este um? Inimigo dos judeus, samaritano. A Bíblia nos mostra que Jesus, ele não teve preconceito de curar a quem quer que fosse a pessoa. Quem fosse a pessoa, ele estava curando o inimigo dos judeus, estava curando o seu próprio inimigo, que eram os samaritanos. A Bíblia nos fala que este samaritano teve mais reconhecimento à pessoa de Jesus do que os 9 judeus. O que isso traz à memória nos dias de hoje para nós? Diga aleluia. É que a gratidão a Deus não são todos. Não são todas as pessoas que estão gratas. Escute bem o que eu vou dizer a você. Nosso irmão trabalha no hospital, acho que está a doutora Márcia ainda, né? Preste atenção no que acontece. Um camarada em Teoflotone estava de Covid, não sei, acho que 24 dias, estava entubado, e saiu da intubação. Aí quando ele saiu da intubação, ele vinha para a igreja agradecer a Deus, foi tomar cachaça para comemorar a cura. Pergunta se esse camarada não é os 9 leprosos, que não voltou para agradecer a Deus. Não, olha, irmãos, quantos livramentos o Senhor tem dado em vários lugares, e a gratidão a Deus tem sido poucos que tem sido. A Bíblia nos fala que quando nós somos usados por Deus, nós não esperamos recompensa de ninguém. O que nós fazemos é para Deus, não é para o homem. Diga aleluia. As palmas para o Senhor. Não esperamos recompensa, mas a recompensa que eu espero das pessoas é reconhecer que Deus é Deus. Aleluia. Dê as palmas para o Senhor. A Bíblia nos fala então: e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. Este era samaritano.
Imagina um samaritano chegando nos pés de Jesus e agradecendo a Ele e beijando os seus pés ali em gratidão. Era quase que impossível isso. A Bíblia nos fala que da onde Jesus esperava a recompensa das pessoas o reconhecerem, não o reconheceram. E da onde Jesus não esperava o reconhecimento, veio através do samaritano. Diga aleluia. E um deles, vendo salvação, glorificando a Deus em alta voz, o que me chama a atenção é que ele glorificava a Deus em alta voz. Sabe o que significa isso? Sem vergonha alguma. Tem gente que recebe uma bênção, fica de vergonha de botar a Bíblia debaixo do braço para vir à igreja. Tem pessoas que recebem a graça de Deus, tem vergonha de vir à igreja para testemunhar o que Deus fez. A Bíblia nos fala e nos revela que quando estes 10 falaram, mestre, tem misericórdia de nós, somente um reconheceu realmente quem é Jesus, não só como mestre, mas como Senhor e como Salvador. Diga glória. Mas os outros 9 só reconheceu Jesus como mestre, como aquele que ensina somente. Escute bem uma coisa, irmãos, eu vou dizer uma coisa que vai chocar a sua vida nesta noite. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja e não sabem por que elas estão dentro da igreja. Há muitas pessoas que estão cultuando a Deus, mas não sabem por que estão cultuando a Deus. Antes de estarmos aqui, olhe para o irmão e diga assim, antes de estarmos aqui, fale em voz alta, antes de estarmos na igreja, nós temos que estar na presença do Senhor. Não por conhecermos o Senhor pela igreja, conhecemos o Senhor em particular. A nossa comunhão que leva a estar aqui, é uma comunhão íntima antes de estar aqui, é onde nós nos trancamos no nosso quarto, onde oramos no monte, onde oramos em particular com Deus, onde conhecemos a Deus como pessoa. Diga aleluia. Eu não conheço Jesus pela religião, conheço por pessoa. Quando você conhece Jesus através do Espírito Santo como pessoa, você tem intimidade com a sua pessoa, então a religião se completa. Diga aleluia. E esses 9 tinham religião no coração, mas não tinha Jesus no coração. Quando o samaritano se converte a Jesus nesta cura, preste atenção, irmãos, quando o samaritano se converte, ele dobra o joelho em gratidão e diz, agora eu não conheço o mestre, eu conheço o Salvador. As palmas para o Senhor Jesus. Anos atrás, quando o Senhor me chamou para a missão, para a obra, eu conheci Jesus face a face. Como assim, pastor? Eu afastei das pessoas e fiquei sozinho com ele. Trancava no meu quarto e ficava horas com ele. Fundo musical, leitura da palavra, jejum, consagração e comunhão com ele íntima. Eu falei igual Jó, eu conheci o Senhor só de ouvir, mas agora a minha face o contempla. A verdadeira religião, irmãos, não é somente nós estarmos dentro de um banco de uma igreja sentados, mas é conhecermos na intimidade quem é a pessoa do Espírito Santo. É impossível sermos cristãos limpos e abençoados se nós não estivermos uma comunhão íntima com a pessoa do Espírito Santo. É impossível dizer, eu sou crente, eu sou fiel a Deus, se você não tem uma vida com Ele. O segredo de estarmos aqui é porque o Senhor é em primeiro lugar e sempre será em primeiro lugar o nosso refúgio e a nossa salvação. A Bíblia nos revela que quando este homem cai aos pés, este único homem cai aos pés de Jesus, sendo samaritano, e a Bíblia fala, caiu aos seus pés com o rosto em terra. Significa uma forma de adorar a Deus em espírito e em verdade. Diga aleluia. E a Bíblia fala, e dando-lhe graças, a Bíblia fala que ele deu graças ao Senhor, e este era samaritano. E respondeu Jesus, disse, não foram 10 os limpos? Ele quis dizer, não foi 10 que eu limpei, onde estão os 10? Onde estão os 9? Cadê? Só você veio para agradecer, cadê os 9? Aonde eles estão? O Senhor sentiu falta daqueles ingratos. Diga aleluia. Irmãos, quando eu comecei o ministério até hoje, eu não me conformo com a ingratidão.
Eu sei que eu já posso ter sido ingrato com alguém na minha vida, eu peço perdão a Deus se eu fui ingrato contra alguém, mas uma coisa que me chama a atenção, que machuca o meu coração, é a ingratidão das pessoas. Você pode fazer 1000 coisas para uma pessoa, o dia que você deixar de fazer uma coisa para ela, você é a pior pessoa da face da terra. Escute bem o que eu vou dizer a você. Você pode fazer 1 milhão de coisas, pessoa. É lógico que você faz para Deus, não faz visando o homem, mas é para Deus que você faz, para uma missão que Deus te deu. E nós não esperamos retribuição das pessoas, mas de Deus, porque o nosso galardão está nos céus. O galardão não está na terra. Nunca vamos ter galardão aqui. O galardão é lá. Diga aleluia. As palmas para Ele. E se você fizer as coisas e não tiver ingratidão com você, você não é cristão. Tudo que Jesus fez para os judeus, as curas, milagres, libertação, receberam Jesus no monte, lá no Monte das Oliveiras. Jesus chegando em Jerusalém, pegaram as suas vestes, colocaram no caminho, pegaram ramos das flores, das árvores, colocaram no caminho. Bendito, hosana nas alturas, o que vem em nome do Senhor. Jesus recebido como rei, montado no jumentinho 0 quilômetro, diga aleluia. E ali Jesus vai chegando, e é bajulado, e ali aquela torcida toda para o lado dele, diga glória. Dias mais tarde estão dizendo assim: solta Barrabás e prende Jesus o Nazareno. Diga aleluia. Os mesmos que elogiaram Jesus foram os mesmos que levaram ele à cruz. Por quê? Porque eles achavam que Jesus ia ser o rei da terra, não o rei celestial. Eles estavam esperando o retorno financeiro de Jesus. Eles queriam pão de graça todo dia. Eles queriam maná de graça diário. Jesus falou: eu sou o pão da vida. Ele está dizendo espiritualmente, não para abastecer com pão, mas estou dizendo: eu sou o pão da vida. Todo aquele que chegar a mim não terá fome, porque eu sacio a fome de todo homem e sacio a sede de cada um que está aqui. Diga aleluia. Eu sou a fonte das águas vivas. Aleluia. As palmas para Ele. Aí solta Barrabás e prende Jesus o Nazareno. Eles esqueceram o que Jesus fez. E muitos cristãos nos últimos dias estão abandonando a fé por causa das coisas do mundo. Diga errado. Quanto mais provas ou problemas passamos, ou bênção temos que estar agarrados em Jesus. Tendo vitória ou não, agarrados em Jesus. Tendo a vitória ou não, problemas ou não, ou a bonança, temos que estar ligados em Jesus. A Bíblia nos fala e nos revela que no final dos tempos as coisas iriam apertar de tal maneira que os escolhidos realmente padeceriam pelo nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos revela e nos mostra, o Senhor sente e pergunta: onde eu curei 10, onde estão os 9? Olha o que a Bíblia diz: e não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, e disse: levanta e vai, a tua fé te salvou. Jesus não ficou preocupado: vem, me acompanhe, me siga. Não. Ele falou: se você está curado, levanta e vai embora, mas diga o que eu tenho feito pela sua vida. Aleluia. As palmas para o Senhor. O ministério ensinou a mim que a nossa vida depende 100% do Senhor. Absolutamente 100% dele. Todos aqueles que nós colocamos como muleta e confiamos nele, eles nos traem amanhã. Todos aqueles que nós confiamos e não olhamos para Jesus, todos nós caímos. Mas quando estamos alicerçados nele, as muletas não nos derrubam. As palmas para o Senhor. Diga aleluia. Tempo atrás levantou um grupo contra mim na igreja. Eles achavam os tais
E eu inocente dando oportunidade, se fosse eu tinha cortado a oportunidade no primeiro dia, mas inocente deu oportunidade a eles. Está perdoado já, mas tiveram consequências por causa disso. Eu, naquela inocência, formou um grupo contra mim no próprio ministério. Fui dando oportunidades, quando assustei, me minaram para me destruir no ministério. Presta atenção nisso, irmão, o que é a ingratidão das pessoas? Foram as pessoas que eu mais ajudei na libertação, que Deus estava me usando para elas. Isso muitos anos atrás, quando comecei o ministério. No dia de manhã, 45 pessoas me abandonaram, e a igreja era pequena, tinha só 20 membros, 20 e poucos membros, e ali chegou até 50, 60, e ali saíram 45, eu fiquei talvez só com umas 15 ou 20 só, e mesmo os que ficaram comigo, ficaram duvidando da minha pessoa. Eu senti o que é o Calvário. Chorava dia e noite na presença de Deus, sim, exemplo figurativo de chorar dia e noite, que não é chorar dia e noite, amém? Mas fiquei angustiado e triste com as pessoas, fiquei amargurado com pessoas, e comecei a falar: Senhor, eu fiz tudo por ti, por elas, olha o que eu recebo. Jesus disse: o que eu passei na cruz por eles. Aqueles que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Façamos o bem sem esperar retorno de ninguém na face da terra. Jesus, quando fazia isso, ele pode ter sentido os 9, mas ele não confiava nos 9. Ele confiava no chamado dele, que tinha que ser feito. E nós não esperamos retorno de nenhum dos senhores que estão aqui. O nosso retorno está na vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. As palmas para Ele, diga aleluia. Não houve ninguém para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Aí Jesus falou para o estrangeiro, disse: levanta e vai embora, a tua fé te salvou. Muitas pessoas falam assim: a tua fé te curou. Mentira, a tua fé te salva. A pessoa recebe a cura, foi salvo. A tua fé te salvou, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Não fala a tua fé te curou. Escute bem, tem pessoas que afastam da igreja, ficam decepcionadas com o pastor, ficam decepcionadas com a irmã no louvor, ficam decepcionadas com o camarada do irmão da câmera. Ei! Eu não tenho que importar com isso. Eu tenho que importar é saber que a minha vida está nele, eu nele, ele em mim. Porque sem ele, nada poderemos fazer. As palmas para ele, diga glória, cresça. Até ameaçado eu fui, irmãos, por pessoas que eu ajudei. Armaram para brigar dentro da igreja comigo. Botaram arma mesmo assim, né? Arma de revólver, não, arma assim. Se armaram para lutar. E eu era inocente, né? Também me armei. Pai, pode vir. Se fosse hoje, não, irmão, vou chamar a polícia para você. Você está doido? Eu vou brigar com o irmão dentro de igreja? Para quê? Porque todavia é o pastor que está errado. Pode ter a ovelha mais santa aqui dentro, mas se ela brigar com o pastor, todo mundo toma causa dela, não toma causa do pastor não. É diferente. É o contrário, irmão. O pastor fica como o ruim da história, então tem que ficar calado. Fala: não, se tiver escândalo, chama a polícia. Você não vai brigar. E ali o irmão Nelson ficou branco, da cor dessa parede. Quando o irmão Nelson ficou branco, falei: agora vai ter confusão mesmo. Entrou no meio, e ali, graças a Deus, contornou tudo, acabou contornando tudo, e foram embora 45 pessoas. A minha maior dor não foi a contenda na igreja, foi a saída das pessoas que eu achava que estavam comigo. Jesus me mostrou: é eu que você deve sempre confiar. Somente na minha pessoa, na minha santidade que você deve colocar. A sua esperança tem que estar em mim, não neles. Porque a igreja, membros passam, irmão, mas Jesus permanece para sempre. Aleluia! As palmas para o Senhor. Aí eu vou desviar da igreja. Ei!
Meu antigo pastor, já falecido, Gervaldo, da Igreja Metodista Wesleyana de Valadares, teve um evento na sua igreja, ele me chamou para ir, eu fui. Eu já era pastor da Fonte. Ele falou: está vendo, pastor Rogério, essa construção que eu fiz aqui? Tablado de cima assim que ele arrumou e fez. Falei: bacana, pastor, ficou bom. Foi bom? Deixa eu te contar o que aconteceu aqui depois dessa construção aqui. Falei: o que houve, pastor? Depois que eu falei que eu precisava da ajuda dos irmãos para terminar isso aqui, a metade da igreja me abandonou. Sacode, irmão, fala assim: está entendendo o mistério, irmão? Aí Gerval estava dizendo para mim assim: prepara, porque você não deve esperar em nenhum homem dentro desta casa, mas esperar somente em Deus. As palmas para ele. Em ninguém, nem no meu pai, nem na minha mãe. Em ninguém, absolutamente ninguém. Escute bem uma coisa: o seu maior inimigo está dentro da sua casa. Marque isto. Satanás, quando a obra é de libertação e curas, o seu maior inimigo está do seu lado. Cuidado, diga aleluia. Muita cautela. A Bíblia nos mostra aprendermos a confiar no Senhor sem esperar retorno de ninguém. A ingratidão vem por parte de muitos, em todos os lugares. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: o que levou Jesus à cruz foi o que a Bíblia determinou que acontecesse, em primeiro lugar. Segundo, o que levou Jesus à cruz por inveja dos fariseus, dos religiosos da época. Eles tinham inveja porque eles não podiam curar, não podiam libertar, não podiam fazer nada. E Jesus entrava nos lugares e curas aconteciam, sinais, prodígio, libertação, salvação. Diga para o irmão assim: então confie só na pessoa de Jesus. Diga aleluia. Só nele. Diga glória. Irmão, escute bem. Escute bem uma coisa que eu vou dizer a você: sinceridade. Aqui dentro nós aprendemos a viver a obra. Amém? Vocês vão ver quanta experiência vocês vão ter ainda, quantos obreiros aí, os pastores vão ter experiências, os presbíteros. Ó. O Rixo, um tempo atrás, chamou uma irmã que estava indo embora e fez uma festa para ela. Eu falei assim: para que essa festa? Não, porque a irmã vai embora. Eu falei assim: não, tu vai ver. Tu vai ver, Rickson, tu vai ver quem é essa pessoa aí. Deus está me falando para te dizer. E não, tio, uma bênção, tal, que coitado, começando agora, não é? Meu sobrinho, falta experiência, falta visão lá na frente do que Deus tem dado. Falei: não, tio, vamos ajudar. Falei: beleza, então faz. Fomos lá em casa, fizemos cachorro quente para fulano, para ciclano e tal. Foi a que mais saiu difamando a obra de Deus aqui. Eu falei para ele depois: está vendo aí a decepção? Para mim não foi decepção, que Deus me mostrou quem ela era, mas para vocês foram. Escute bem, nós não queremos acreditar, irmãos, mas Satanás usa qualquer pessoa que dê legalidade a ele. E se der legalidade, qualquer um vira Judas Iscariotes. Diga aleluia. As palmas, Senhor, cuidado. Qualquer um vira Judas Iscariotes contra você. Preste atenção nesta revelação nesta noite. Por isso que nós temos que estar ligado no Espírito. Diga no Espírito. Olha para o irmãozinho e fala assim: quanto mais te bajular, pior é. Quanto mais te elevarem, maior será o tombo. Escute bem uma coisa: a nossa confiança, tem gente desviando da igreja, porque o irmão não cumprimentou ele, porque o pastor não foi na casa dele. Conversa fiada. Quem é alicerçado em Deus é e ponto final. Diga aleluia. As palmas para o Senhor. Como é que eu não desviei que fizeram comigo no passado? Estou aqui porque eu fui alicerçado na rocha. Não foi qualquer pessoa, mas na pessoa de Jesus de Nazaré. Bata as palmas para ele. Se você não for alicerçado em Jesus, qualquer um te derruba.
Se nós não formos alicerçados na Bíblia, qualquer um vai ser pé de tropeço no seu caminho para te derrubar. Diga aleluia. Mas se você estiver alicerçado nele, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. As palmas para o Senhor. Creia. Diga aleluia. Glória a Deus. Eu posso ter decepção para você, irmão. E aí, você vai desviar por causa disso? E Deus até permite para ver onde é que está a nossa fé. Se você for uma decepção para mim, você não vai me derrubar por causa disto. A minha fé está nele, autor e consumador da minha fé. E Deus permite os testes vir em nossas vidas. Todos nós estamos aqui, seremos testados pelo Senhor. Todos nós que estão em casa, você que está no Instagram, está no Facebook, no YouTube, será provado pelo Senhor. Irmãos, para sair uma boa limonada, tem que espremer um bocado de limão. Diga aleluia. Uma boa limonada tem que ter um suco de limão bem forte. Diga aleluia. Os baianos gostam, é um suco bem forte. Para nós sermos este suco para abençoar as pessoas, temos que ser espremido às vezes. Temos que ser provado às vezes. Porque quanto mais somos provados e rejeitados pelos homens, mais Deus contempla. Diga aleluia. Olha, Deus está sendo misericordioso comigo, porque Ele fala que o profeta não é bem recebido na pátria, nem na sua casa e nem na sua parentela. E Deus está me honrando. Mas Senhor, estou sendo exceção da Bíblia, porque o profeta não é bem recebido na sua cidade, irmão. É mais fácil Deus me usar lá em São Paulo do que usar aqui. Por quê? Eu não sei. A Bíblia diz que o profeta na pátria não tem honra. E não deve ter mesmo, a honra é de Jesus. Diga glória. Bata as palmas para Ele. Vamos encerrar.